Pessoal, tudo bom? Na última aula a gente falou um pouco como que a estrutura do cérebro ela faz para se conectar através do corpo caloso e o que ocasiona caso a gente use apenas uma parte do cérebro, o lado emocional ou o lado racional. Hoje a gente vai dar continuidade à aula 2, a parte 2 dos princípios básicos do filho extraordinário, né? Então, preparados? Vamos para a próxima aula? Vem com a gente! Nessa maratona, a intenção é que a gente possa fazer com que nossos filhos e alunos eles possam usar os dois lados do cérebro de forma equilibrada. Eles possam usar os dois lados do cérebro juntos. Léo, mas como faz isso? Você deve estar se perguntando. Calma, como eu já falei, a gente vai estar mostrando para você, a gente vai estar falando de forma clara, básica e através até mesmo de exemplos. Nesse momento agora, por exemplo, a gente vai citar sobre dois métodos infalíveis que você pode estar usando assim que ocasionar o desequilíbrio das partes. Como assim, Léo? Exatamente. Em vez de você usar a situação como um problema, usar a situação como um aprendizado. E uma delas é a empatia direcional. Léo, mas como faz isso, Léo? Pelo amor de Deus, me ensina como que faz isso. Primeiramente, deixa eu te explicar o que é empatia. Se você não sabe, empatia é você se colocar no lugar do outro, não é verdade? Para você que já sabe e para você que não sabe, é isso aí. Empatia é você se colocar no lugar do outro. Então, como até agora, com todo esse conhecimento sobre o que cada parte do cérebro faz, fica muito mais fácil de observarmos nossos filhos e alunos, não é verdade? De fato, entender o que eles estão sentindo. Por exemplo, quando eles estão incomodados emocionalmente, não fará sentido algum aplicarmos as necessidades lógicas ao cérebro esquerdo. Precisamos primeiro ajudá-los a se entenderem e a entenderem o que estão sentindo, antes mesmo de aplicarmos a situação lógica. Nesse instante, a situação lógica ainda não faz sentido. E o que precisamos fazer é criar empatia. O que às vezes para a gente não faça sentido nesse instante, para eles é algo que é muito importante e real. É muito importante e real porque criemos esse laço com eles. Criar empatia, trabalhar o tom de voz mais macio, compreender os gestos expressivos, faz muito mais sentido a eles. E quando mostramos essa segurança através da empatia, fica muito mais fácil direcioná-los ao cérebro lógico, podendo então mostrá-los o que fazer e o que juntos irão fazer, acalmando então o cérebro direito emocional, integrando ao cérebro esquerdo lógico, assim entrando em uma breve conversa. Essa técnica então ela servirá como um guardião que o ajudará a lidar com suas brigas emocionais. Outro método é o storytelling emocional. Como assim, Léo? O que é storytelling? Storytelling é a arte de contar história. E um dos melhores métodos de integrar os dois lados do cérebro é recontar uma experiência vivida. Assim, quando ajudamos uma criança a recontar o fato acontecido, trabalhamos o lado esquerdo do cérebro a ponto que ela nos revele em palavras. Lembra quando a gente falou que o lado esquerdo é o lado linear, linguístico? Então, ela nos revela em palavras o fato acontecido, relembrando as suas emoções através do lado direito, que é o lado das emoções. Uma coisa muito importante que nós pais e educadores precisamos entender é que precisamos respeitar os desejos e os sentimentos de nossas crianças. Então, dessa forma, quando elas não se sentirem à vontade para contar uma história diretamente, o que aconteceu, respeite isso, aprenda a respeitar, porque isso acontece. Nem sempre elas vão estar dispostas a contar o que aconteceu, e assim a gente precisa respeitar. Converse com ela quando elas estiverem fazendo uma outra coisa. As crianças conversam muito mais facilmente quando estão passeando de carro ou até mesmo quando elas estão brincando do que quando estão cara a cara. Vamos de exemplo para vocês verem mais ou menos o que é. Como muitos já sabem, eu e Miguel, nosso filho, quando ele tinha 5 meses de idade, nós sofremos um acidente. Um acidente em um dia muito chuvoso, que fez com que ficasse gravado no seu inconsciente. Mesmo ele sendo muito pequenininho, aquilo ficou gravado no seu inconsciente. E toda vez que chovia, toda vez que o tempo mudava, toda vez que o tempo ameaçava mudar, ele ficava desesperadamente desesperado. E através da primeira técnica, da empatia direcional, eu pude entender
e eu pude direcioná-lo depois para que ele nunca mais sentisse medo quando houvesse mudança de tempo. Como assim, Léo? Criei uma empatia relacionada ao que ele sentia e depois eu pude mostrar para ele logicamente que aquilo ia passar, que todo o tempo de chuva passava e que ele estava perto de mim, da mamãe, da vovó, que a gente estava dentro de casa e que aquilo ia passar. Então automaticamente ele perdeu aquele medo. Já a segunda técnica do storytelling emocional, eu pude aplicar num belo dia que ele estava meio cabisbaixo. Eu percebi que Miguel estava meio para baixo e fui perguntar para ele o que tinha acontecido. E ele me disse que tinha se desentendido com um amiguinho. Então, eu lembrei dessa técnica e pedi para que ele pudesse me contar. E aí ele foi me contando. Automaticamente, a fisionomia dele foi mudando. Então, o que aconteceu ali? Eu pude trabalhar o lado esquerdo, lógico, linguístico, linear, sendo revelado através de palavras o que tinha acontecido e automaticamente relembrando as suas emoções com o lado direito. E assim, podendo acalmar o circuito cerebral do lado direito das emoções. Se fez sentido, compartilha nas suas redes sociais e fiquem ligados para a próxima aula. Aquele abraço!